Irmão, somente para frisar o versículo que eu trouxe hoje, uma última frase. Eu gostaria que vocês lembrassem o seguinte: que tudo, quando tudo parecer tardio, permaneça aos pés de Jesus, porque é nesse lugar que a ressurreição começa. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade para falar para você. Graças a igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês são bem-vindos. Os equipes de bênçãos, os visitantes são bem-vindos. Deus abençoe. Esse rapaz aí é o que é teu carinho. Sobrinho, cara de gaúcho também, né? Seja bem-vindo, tio. Terceira né? vez. Hã? Terceira vez, pastor. Terceira vez, que bênção. Tem um casal bonito ali, Deus abençoe também. Amém? Hoje é estudo bíblico, tá, gente? Choveu, o pessoal da linha não pôde vir, nem da cidade também, né? Mas eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesta noite, certo? Amém? Estamos desde a semana retrasada em 1 de Pedro, capítulo 3, vamos terminar hoje. A carta é um capítulo bem complexo, né? Na semana quinta retrasada nós falamos de casamento, de marido, de mulher, como que é o papel de cada um na casa, no dia a dia, vocês lembram disso? Lembram? Sim. Amém, gente? O som está bem estranho, tá, Deus? O brilho é Deus. Nos ajude aí. Agora ficou muito baixo. Tem que ser devagarinho, você igual o lente de Fusca, né? Não pode ser né? Tem que ser na manha. Como diz aquele pessoal, assim que as manhas entram na 1 Pedro capítulo 3, amados. Nós começamos na semana retrasada, na quinta-feira retrasada, falando dos casamentos. Diz que a mulher tem que ser o quê? Mulher tem que ser o quê? As mulheres nem falam, gente, pelo amor de Deus. As mulheres têm que ser o quê? Obrigado, tá, meu filho? Ainda bem que você fala, né? Que as outras não querem falar. E ser submissa não é ser tapete de ninguém, amado. Eu tenho filha casada e tenho que tratar bem a minha filhota. Submissão na Bíblia é estar sob a mesma missão, amém? Os dois andando junto, pensando junto, orando junto, concordando e Deus abençoando, amém? Amém. Tem muitos casais que eles não têm o quê? Concordância. Um está indo para México, outro para Costa Marques, um pensa em pleno, pensa outro, então Deus não abençoa. Mas o lar que tem concordância tem bênção de Deus. Falamos isso. Aí falamos também que os maridos precisam viver a vida comum do lar. Versículo 7 de capítulo 3 ainda está estourando o som ainda, tem alguma coisa estranha aí. O versículo 7 diz: maridos, viver a vida comum do lar. O que é viver, né? O que é essa vida comum? É a vida do dia a dia, mano. É trabalhar, é ajudar a mulher em casa, é ter intimidade com a mulher, que tem uns homens que não quer namorar mais não. Os lombriguentos não querem namorar mais não. Esposa, viver a vida comum do lar com a esposa, ajudar a cuidar dos filhos. Eu limpei bumbum de menina, mas nem por isso a minha mão caiu. Está aqui as mãozonas magrela, comprida. Amém? Tudo bem? Isso nós falamos na quinta-feira retrasada, vocês lembram? Não, né? E quinta-feira passada nós falamos do amor fraternal. O que é isso, pastor? O amor de uns para com os outros, amado. Nossos parentes, nossos irmãos em Cristo. Aí a Bíblia manda amar os inimigos, amém? Aí a gente manda nossos parentes, Deus de casa, às vezes os crentes não amam, mas manda amar. Amar nossos inimigos, abençoar aqueles que... Vocês lembram disso? Então, quinta-feira passada nós falamos disso. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, nós devemos amar as pessoas. E o nosso maior uma propaganda boa ou ruim nossa é dentro da nossa casa. Como nós tratamos os nossos, amados. Tem muito casal de crente, de cristão, que é uma coisa muito ruim. O marido grita com a mulher bate no marido, os dois batem nos filhos, vira um capeta dos infernos, né? Então, quinta-feira passada nós falamos do amor fraternal. Gente, talvez o ímpio lá fora nunca vai ler uma Bíblia, mas vai ler a minha vida e a tua vida. Nós vamos ter uma vida que condiz com aquilo que Deus mandou, que nós estivéssemos na presença dele, vivendo, certo? O meu vizinho tem que olhar para mim e querer falar: rapaz, esse pastor tem um casamento tão bom, trata tão bem a esposa, os filhos, até o cachorro é bem tratado dele. Tem que desejar isso, não vai ler a Bíblia, mas vai ler a minha vida e vai ler a tua vida também, certo? Amém?
Qual que é a leitura que o teu vizinho e o seu país tem feito de você e de mim também? A gente tem que perguntar isso, amado. Porque para ser crente só por ser, não precisa ser não. É muito fácil botar uma gravata que aleluia, irmão, só Pai do Senhor, Pai de Jesus, né? Cristo com luz, né? Não, é lá na nossa intimidade, no dia a dia, que nós provamos quem somos e quem nós pertencemos e quem servimos de fato e de verdade. Certo, amém? E hoje nós vamos falar de 1 Pedro capítulo 3, para terminar, do versículo 15 ao 22. Se você puder ficar em pé para nós lermos, vamos ser sempre de novo. Eu tenho dito principalmente nas quintas-feiras, amado, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Tem gente que está com problema no casamento, na vida financeira, tem doença, né? E não busca ajuda. Busca ajuda, nós estamos aqui para poder orar, né? Orar, abençoar a vida de vocês. Furar para um casal aqui e baixou o capeta no meio dos dois aqui. E o bicho falava assim: eu vou acabar com o casamento deles, não vou deixar eles juntos não. O homem quase morreu, porque ele nunca tinha visto um trem daquele. E o Satanás falando na boca da esposa dele: eu vou acabar com esse casamento, você não vai ficar com ela. Pastor, o capeta existe? Você existe? Você pensou que é só a sua sogra, né? Mas também existe um bicho de verdade. Amém? Não tem nada contra a sogra, tá, gente? 1 Pedro 3, versículo 15, posso ler? Diz assim a palavra do Senhor Deus: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Por que Pedro manda isso? Porque o meu coração e o teu é ruim, querido. Meu coração é bom coisa nenhuma. Seu coração é ruim pra caramba, o meu também. Pare de se enganar. Por isso que santificai a Cristo no vosso coração. Estamos sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia, Jesus. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinados, anjos e potestades e poderes. Amém? Você pode colocar sua mão para cá, estenda a mão para cá e ora comigo, me ajuda a orar. Senhor Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós oramos, Pai, rendemos graças a Ti por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, pessoas vieram de longe, eu te peço, fala de alguma forma com esta pessoa. Deus, eu não tenho capacidade para falar com ninguém, mas o Senhor tem poder para acessar a alma desta pessoa e falar com ela. Nós declaramos bênçãos em nome de Cristo Jesus nesse lugar, sobre a pessoa que não conseguiu, né, vir hoje ao culto. Em nome de Jesus, visita lá, Senhor. Em nome de Jesus, peça a tua bênção, que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Deus, aquieta a nossa alma. Tem pessoas aqui, pessoas ansiosas, cansadas. Em nome de Cristo, toca agora com o teu poder, Pai, que tudo isso caia por terra agora. Renova o teu povo, os teus filhos. Traz o teu toque agora no coração de cada um, na mente de cada um. Em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer aqui, Pai, seja para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, seu querido. Obrigado. Versículo 15 e 16, que nós começamos aqui, né? Você nem que guardei a Bíblia? Diz que antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estamos sempre preparados para dar resposta a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém chegar para você, crente, protestante, evangélico, cristão, e falar assim: olha, fala para mim quem é Jesus e o que Jesus fez na tua vida, como que eu faço para acessar esse Deus? Você sabe? A Bíblia diz que nós devemos ter na ponta da língua material preparado para dizer para a pessoa: olha, é assim, 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 assim. O povo de Deus, amado, é um povo despreparado porque não lê Bíblia. Tem muita gente que se diz crente, já está um ano na igreja, quem não leu essa Bíblia aqui uma vez ainda. Aí chega uma pessoa de uma seita estranha, bota ele no bolso, faz embaixadinha e mete para ela trazer dele, porque ele não lê Bíblia. Como você vai defender a tua fé se você não lê Bíblia? Ou eu?
O muçulmano com 12 anos, o pai dele já obrigou ele a ler a Bíblia deles 3 vezes. É o Alcorão. E se não ler, ela corta a cabeça fora. E aí nós não lemos Bíblia, os nossos filhos não nos veem Bíblia, e também não vai querer ler Bíblia. Aí a gente lê, os trem já não quer ler, né? Imagina uma coisa dessa. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amado. Às vezes eu vejo o crente passando vergonha, eu falo, meu Deus do céu, esse crente não lê Bíblia, não. Devemos ler a palavra de Deus. Como as pessoas pedirem razão da nossa fé, nós temos na ponta da língua, porque nós temos ela guardada em nossos corações. Somente guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O dia que você vê um crente muito vacilão, pecando demais, você pode olhar que não tem a palavra de Deus no coração dele. Quem tem, mas pode ter errado, mas não que planejou. Foi fraco, escorregou, Deus levanta, perdoa. Mas uma pessoa que nós precisamos ter esta palavra na ponta da nossa língua. Queria que lá em Josué capítulo 1, versículo 8, 9, não lembro agora, se puder colocar aqui, diz assim: não cesse de falar da lei, desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto ele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, aqui está a forma do cristão ser próspero, meditando na palavra de Deus. Amém? No século XVIII, as pessoas foram lá para o Egito caçar, estava naquele tempo, ainda caçando petróleo, né? Século XVIII, XIX, e eles caçavam e não achavam. E um falou assim: rapaz, a Bíblia diz que a arca de Noé foi preenchida com betume. Betume veio do petróleo. Onde tem betume, tem petróleo. Pegaram a Bíblia e foram lá, e na localização que diz a Bíblia que Noé construiu a arca, eles foram caçar e acharam petróleo. Certo, amém? Então, assim, esse livro tem resposta para tudo. Para um casamento feliz, como que trata a esposa, como que trata o esposo, como que cria filho, está tudo aqui. Mas não lê. Aí quando o ímpio chega e pergunta, ele não sabe nada. Gente, eu nunca tive um pai para me ensinar o trato da esposa desse jeito, cria filho desse jeito, não. Mas quando eu li na Bíblia, eu descobri que Deus ensina. Amém? Então você tem informação para tratar a sua esposa bem. Chama ela de princesa, de gostosa, né? Tem uns homens que, né, não prestam nem para dar sua olhada na esposa, né, de vez em quando. Você tem conhecimento para você aqui ensina a esposa a tratar a esposa com respeito. A esposa não quer amorzinho, beijinho não, quer ser respeitado, né? Não adianta ficar beijando, lambendo na rua e xingar de pangaré, de burro, de jumento em casa, né? E mulher gosta de quê? Bombom da Lacta. Mulher gosta de demonstrações de amor, né? De afeto. A Bíblia diz: maridos, amai vossa esposa. É importante para a esposa ter um marido que a ame, certo? Amém? Ensina dos filhos. É o que é? Obedeça aos nossos pais, honre nossos pais, está tudo aqui na Bíblia. Amém? Mas a gente não lê Bíblia, como é que a gente vai saber o que diz a Bíblia? Então, quando a pessoa pedir razão de nossa fé, nós devemos ter a palavra de Deus em nossa boca, certo? Porque essa palavra, certamente, ela não volta vazia. Fazendo todavia com mansidão. Como que eu falo para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O maior problema das pessoas que não são evangélicos, eles não suportam um crente chato, que quer empurrar a Bíblia com ela abaixo. Ninguém suporta isso. Eu tinha uma raiva de crente, nem imaginava. Povo esquisito, né? E o cachaceiro, maconheiro, você acha que eu queria ver um aleluia perto de mim? Sai para lá, seu trem esquisito, né? Você pode ser um cristão, mas não precisa ser esquisito, não. Certo, né? Quando você for falar com ele, fale com mansidão. Olha aqui, homem. Se você ficar isso, você vai para o inferno. Vem cá, perto desse cara. Você ficar isso para mim, né? Deus me livre. Foi assim que a vida disse para você? Não, né? Se fosse assim, você não tinha vindo, não, né? Não. Com mansidão. Quando falar para alguém, fale com mansidão da palavra de Deus. Fazendo todavia com mansidão e temor. O que é temor? Você faz aquilo que Deus agrada e não faz aquilo que Deus não agrada. Então, aqui para falar de Jesus, eu tenho que ter temor no meu coração. Zacarias 4,6 diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, mas para insistir com as pessoas, ora somente. Nem convida para vir para a igreja, não. Se for um filho, um esposo que está rebelde, só ora.
E Deus vai fazer obra, amém? Tem gente que não suporta, pai, pelo amor de Deus, não me chama para a igreja, senão eu vou matar os 3 hoje, né? Então, a pessoa que fica chamando muito para vir na igreja é porque não tem argumento para pregar a palavra de Deus. Na Bíblia não manda você chamar ninguém para vir na igreja, manda você pregar a palavra de Deus, falar de Jesus lá fora, certo? Quem tem argumento, vamos para a igreja. Ninguém quer saber de igreja não, mano. Você quer porque você ama Deus. As pessoas estão cheias de pastor ladrão, de padre pedófilo, de mais não sei quem, tanto escândalo, certo, né? Então fala do Jesus fez uma obra na minha vida, cara. Era maconheiro, cheira pó, mulherengo sem vergonha, perdi uma família por cargo alto, mas quando Jesus entrou, Jesus me restaurou, me libertou, me deu um novo nome, me lavou com o sangue de Jesus e disse: eu vou usar a tua vida para ganhar os porquês igual você era, porque eu amo você e amo eles também. Porque o rapaz fez e vai fazer a tua vida também, certo? Bem? Então, quando falar de Jesus ou da palavra, fale com mansidão. Tem gente aqui violenta para pregar a palavra de Deus. Aqui, seu Satanás, se eu não aceitar isso, você vai para o inferno. Todo ímpio sabe que vai para o inferno, não precisa falar para ele. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós devemos fazer as coisas, até falar de Deus, com temor a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Deus não tem dificuldade para fazer de você uma pessoa sábia, se você pedir para ele. Eu estou tentando fazer um concurso, mas sou bem ruim. Não é não. Deus te deu inteligência. Só pedir sabedoria que ele te dá inteligência. Certo? Amém? Amém? Você crê nisso? Eu coloquei no grupo da igreja lá uma mulher que não sabia ir estudar, aos 80 e tantos anos, começou a estudar e com 90 e pouco ela concluiu o curso dela. Na faculdade. Amém? Então hoje tem jeito, amado. Tem jeito para tudo. Isaías capítulo 50, versículo 4 diz que o Senhor Deus nos dá a língua de erudito para levar uma boa palavra ao cansado. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O que é erudito? É uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento profundo das coisas. É um erudito, uma pessoa que tem uma cultura refinada, uma pessoa que tem instrução, é um erudito. E diz que Deus nos dá essa língua para levar uma boa palavra ao cansado. Mas a pessoa está caindo na sarjeta, lá bêbado, drogado, você diz: rapaz, já fui desse jeito. Não, eu tenho que levar uma palavra àquela pessoa. Não. Jesus vinde a mim os que estáis cansados. Mateus 11, 28 ao 30 diz isso. Então você, como pessoa de Deus, você tem que saber como que você fala com as pessoas. Então as pessoas não abrem o coração delas para Jesus. E também você tem que aproveitar as oportunidades. Lá em Atos capítulo 8, versículo 30, diz que Filipe viu passar uma carruagem, um morenão em cima, muito importante, lendo a Bíblia. Ele correu atrás e falou assim: moço, você sabe o que está lendo aí? Como que eu vou saber se não tiver quem me ensina? E aí Filipe subiu na carruagem e explicou a palavra de Deus para aquele homem. Ele se converteu, pediu para ser batizado, certo? Aproveita as oportunidades. Quando abrir a porta, você fala de Jesus, que Deus vai honrar você, certo? Amém? Diz que nós devemos falar com boa consciência. O que é boa consciência? Quando não tem acusação. Minha consciência está pesada porque tem algo que está errado. 1 Timóteo 1,19 diz que quem rejeita a boa consciência, ele afunda na fé. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé. Tem gente que foi muito de Deus, amado, mais do que o Senhor. E naufragou na fé, está lá no mundo, na lata do lixo, na lama dos porcos, porque naufragou na fé, porque deixou de ter uma boa consciência. A consciência acusou Judas para tirar a vida dele. Você sabia disso? Judas traiu Jesus, certo? Sim ou não? A consciência pesou e o que ele fez? Remorso. Foi, ficou com a corda no pescoço, se pendurou, devia estar meio gordo, estourou a corda e caiu lá embaixo e se arrebentou todo. Você sabe disso, sabe? Né? Atos diz que ele se estribuchou no chão. Então ele pendurou na corda, né? Estourou a corda e caiu lá embaixo. Morreu enforcado e arrebentado lá embaixo, né? Mas porque ele ficou com remorso. Ele não pediu perdão para Deus: Jesus, por ele ter na cruz, me perdoa se eu te traí, Jesus feliz, sim ou não? Ele ficou com remorso. Gente, o remorso não presta para nada. Se você errou com alguém, procura a pessoa e diz: me perdoa em nome de Jesus, eu errei contigo, amém? Isso é de Deus, amado. Procurar alguém e acertar. Você acha que é fácil fazer isso? Eu odeio fazer isso, vou ter que fazer. Eu tenho que passar uma peroba na cara assim, né? E ir lá e resolver. Você tem coragem de fazer isso? Sim ou não?
Não, Paulo, não deixa o Wilson passar desse plano do outro, não, tá? Se começar a babar no cano da boca, você dá um murro nele. Tá, a unção não. Faz assim, faz assim, faz assim. Faz assim, não, que a unção nessa mão, Jesus. Coloca a força nessa mão, Senhor. Eu sei, amado, quem trabalha muito, né, igual os irmãos que trabalham, cheio de nojo, num ambiente desse aqui, da sua mulher. Então, assim, não estou nem criticando, isso é algo que é real, né? Mas Deus vai renovar as nossas forças, amém? Então, meu querido, se você errou com alguém, peça perdão. Nós erramos com o pai, com a mãe, principalmente. Erramos às vezes com os nossos filhos. Eu já pedi, perdão, né, para o meu filho, para minha filha, esse rapazinho aqui, ó, ansioso para ficar com 22 anos para casar e fazer 3 filhos, né? Faz assim, né? Ele falou para mim, pai, tomara que Jesus não venha logo não. Eu falei, mas por que, rapaz, né? Vamos morar no céu? Porque eu quero crescer, casar e ter 3 filhos. Eu falei, rapaz, se eu soubesse que um dá tanto trabalho, você ia pensar 3 vezes, viu? Mas eu já pedi perdão para filho meu, mano. Às vezes com o pai a gente acha que ele sabe tudo e não sabe. Você está nervoso, né? Pairado. Vai pedir perdão para minha esposa e ela também para mim. Se você casou com um homem que nunca te pediu perdão, você casou com o capeta. Você pegou o capeta lá no inferno, casa comigo, bem. Casa com ele. Porque nós erramos com pessoas amadas. E se sua mulher nunca pediu perdão para você, você é gêmeo do capeta. Você casou com a filha dele. Então, porque nós erramos com pessoas. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Nós erramos. E quem que a gente é? O meu tio lá do Rio Grande do Sul, barbaridade, né? Ô tio, seu cara de cavalo, vai tomar banho, seu comedor de capim, né? É com o tio lá do Rio Grande do Sul? É nada, é com quem está perto de nós. Eu falo muito para casais nessa igreja, mano. Nós homens, nós devíamos dar valor para nossa esposa de uma forma especial. A maioria de nós, inclusive eu, começamos a vida com algumas cuecas rasgadas e com uma mulher toda que acreditou em nós. Umas bichas doidas, não, eu quero casar com você, né? Não tem nada, uma casa assim mesmo, né? As mulheres têm isso, não, mas se você começa a casar só com aí o cara começa a subir na vida, começa a comprar um carrinho mais ou menos, compra as roupinhas, aí fica gostosão, né? Se tu morrer, eu caso com gosto de 20 mil ou de 40, né? Então, amados, vamos valorizar os nossos, amém? Eu estou falando de mulher, mas tem muita mulher que tem um homem bom em casa e não dá valor. O homem luta o dia inteiro, traz o bom para casa e a mulher ainda está descontente. Dorme o dia inteiro, engorda, porque você é um leitor lá e está bravo ainda, né? Então, nós precisamos. Você está aí por quê, pastora? Porque eu sou risada que eu Nós precisamos dar valor, mas aqui nós estamos em casa. É sério. Eu fui orar para um casal. Sabe o que Deus falou para mim? O que estava passando no coração deles. Eles não falavam, mas diziam assim: se morrer, eu caso com uma magrinha. Se ela morrer, eu caso com uma magrinha, né? Eu falei: olha, vocês dois vão morrer, os dois vão inferno, sabia? Por quê? Porque vocês sabotam um ao outro. Vocês querem que um morra, né? Vocês não querem que viva, que dê certo. Vocês querem que morra. Tudo bem? Nós devemos também ter um bom procedimento como cristão. Mateus 5,16 fala que nós devemos ter um bom procedimento como cristão para que o ímpio queira servir ao Deus que nós servimos. 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Certo, amém? Nós não precisamos nem falar. Podemos e devemos, mas se não der para falar, que eles olhem para nós e vejam que nós temos uma boa conduta diante de Deus, certo? Se fizermos dessa forma, quem nos persegue e critica ficará envergonhado. Versículo 17 diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Se tiver que sofrer, mas nessa terra, seja porque você está fazendo algo bom, certo? Se fazer algo errado, vai ser punido com toda certeza. O cara que mexe com tráfico de drogas vai ser preso, vai ficar 20 anos lá, o Ricardão vai pegar a mulher dele, né? A pessoa que mexe com o trem errado vai pagar, paga que né? Vai ter consequência. Então assim, se tiver que sofrer nessa terra, seja porque você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa correta, você não fala mal de ninguém, você é uma pessoa que ninguém pode apontar o dedo para você, sabe? Certo também? Seja por causa disso. Filipenses 1,29 diz assim: porque nos foi 1,29, porque nos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crentes nele. Certo?
eu creio em Jesus, mas e se for para sofrer por ele? Você está disposto? Vai entrar um governo doido aí, vai proibir nós de cultuar Deus. E quem cultuar vai entrar no chumbo. Digamos que fosse assim. Você continuaria sendo cristão? É vixe assim enquanto vem está tudo bom, né? Imagina. Você está sabendo hoje aqui que na semana passada, a Alvorada, entrou um pelotão lá do novo governo e matou um monte de crente lá. Você está aqui morrendo de medo, né? Aí, quando você menos vê, entra os caras aqui tudo com fuzil, com FAL, com AK-47, sei lá mais o que, né? Eles dizem assim, que quem é crente de verdade sobe na plataforma para morrer. Quem só está aqui visitando pode ir embora, né? Gente, 90% está tudo visitante na hora, sabe? Certo? Você está disposto a morrer por Jesus? Porque amanhã não dá não, amado. Seguir a Deus hoje é água com açúcar, é mamão com açúcar. Não tem dificuldade, não tem perseguição, ninguém quer matar você, ninguém bota fogo na sua casa. Na Nigéria, eles matam o povo lá. Então, se tiver que sofrer, isso é porque você é uma pessoa reta diante de Deus, amém? Versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo sofreu fazendo o bem e morreu uma única vez pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos. Mas você tem que tomar cuidado, que tem umas mentiras aí. Como disse, se Jesus vem aqui de novo, eles fazem a mesma coisa, eles matam ele. Então Jesus não vai vir aqui na terra, ele vai vir nas nuvens. Você sabe disso? Então a pessoa, quando não sabe vir, ele fala assim: se Jesus viesse na terra hoje, eles matavam. Não mata não, porque Jesus não vai vir mais aqui na terra, vai vir nas nuvens para buscar a igreja. Vocês lembram disso? E Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, assim como Jesus aconteceu com Jesus. Vindo depois disso o juízo. Então a pessoa que consulta alguém lá no centro de Macumba, que vai lá e pede para baixar o espírito do vô que morreu, é mentira. O vô não pode voltar. A Bíblia diz que não pode voltar. E quem que está falando ali? Ô Zezinho, Netinho, tão bom, meu. Você lembra quando o vô deu uma carrinha azul para você? Ninguém sabia do carrinho azul, socorro, né? Quem que está falando com ele ali? É o Satanás, é o mentiroso, é o enganador, porque ninguém que morreu vai voltar. Parente não volta. Eu estou vendo o vovô no sonho, você está vendo capeta. Ninguém vê a sombra no sonho, você não notou? A velha morre e dando cara da glória a Deus, nem sonha com ela, sonha mais, né? Então nós devemos tomar cuidado para a gente não ficar em pecado, mano. Pecado deliberado. Deus só perdoa aquele pecado que você caiu por fraqueza, aquele que você planejou. Deus não perdoa, não. Vou marcar aqui para quinta-feira, sexta-feira, né? Planejou. Hebreus 6, 5 fala. Por favor, 6, 5. 6, 4. Vamos ver aqui se eu acho aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, né, por Deus, e provaram o dom celestial, que é a salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Foi uma pessoa que foi usada por Deus para orar por cura, para expulsar demônio, para fazer milagre, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo à ignomínia, ao desprezo público, certo? Então o cristão devia tomar muito cuidado para não ficar caindo, para se levantar e pedir misericórdia de Deus. Versículo 19 ao 21 fala que Jesus foi, isso aqui é uma polêmica, tá? E pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber 8 pessoas foram salvas através da água. Vocês sabem que só tinha uma sobra naquela arca, né? Era Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Tinha quantas sobra né? Uma para 8 vai dar o quê? Vai dar mais de 10%, né? Dá uns 15%, né? Só 15% das histórias vão ser salvas, né? Mas aqui, esse aqui é uma polêmica grande, que diz que Jesus, depois que ressuscitou, foi e pregou os espíritos em prisão. Então, alguns conceitos dizem que Jesus pregou para aqueles espíritos das pessoas no tempo de Noé, dos contemporâneos de Noé, que estão presos em um lugar, e Jesus, quando ressuscitou, foi lá e pregou para eles. Outros dizem que são os anjos,
lá em Gênesis capítulo 6, diz que os anjos se juntaram com as filhas dos homens, e acasalaram com elas e produziram gigantes que se espalharam por toda a terra. E Deus desagradou daquilo e foi e exterminou. É isso mesmo? Gênesis 6, a partir do versículo 1. Como foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhos. 2. Vendo os filhos de Deus, que são os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, bichona, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não girá para sempre do homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Claro. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, que são filhos desses anjos com mulheres. Depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes varões de guerra. Então, segundo alguns que entendem disso aqui, que estudo mais profundo, diz que Deus, então, esses são os espíritos que Jesus foi e pregou para eles em prisão. Mas são conjecturas, tá, gente? Judas também fala, Judas versículo 6 também fala desses espíritos em prisão. Judas 6. E anjos os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e têm guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Dizem que são esses anjos que Jesus foi e pregou quando estava ressuscitado. Pedro também fala em 2 Pedro 2,4. Fala de anjos também que estão presos, Olha, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, se entende que Jesus pregou a esses espíritos quando ressuscitou. Pastor, isso é uma verdade esclarecida? Não, é um entendimento. Pastor, e aquilo que eu não entendo? Você deixa por conta de Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas, que nós não sabemos, pertencem a quem? A Deus. Aquilo que nós não sabemos, oramos, pedimos, Deus não mostrou, pertence a quem? A Deus. Mas as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que obedeçamos a lei do Senhor, certo? Então, às vezes, mas Deus não revelou, então deixa quieto. Então eu não vou ficar insistindo naquilo que Deus não quis revelar. Não, Deus tem que mostrar. Deus não tem que mostrar nada para mim nem para você, não. Certo? Também? Deus é Deus, porque Ele fala se quiser. E aquilo que nós não entendemos na Bíblia, então nós devemos confiar em Deus, e se Ele quiser, Ele vai revelar. E se não quiser, quando você chegar lá em cima, e se Ele quiser, Ele fala para você o que quer. Certo também? Versículo 21 diz assim: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação da boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Nós devemos ter uma indagação de uma boa consciência. Pastor, por que muita gente não dorme? Precisa do tarja preta, do vermelho, do laranja, não sei de quantas tarjas lá. Porque não tem uma boa consciência. Ele deita, a mente dele está ansiosa, está preocupada, está com problema e não dorme. Não? A melhor coisa para você saber se você está com uma boa consciência é quando você deita no travesseiro e você dorme. Se você não está dormindo, provavelmente a tua consciência não está boa em alguma área. É só orar que Deus vai esclarecer, certo? 1 João capítulo 3, versículo 20 fala do nosso coração, que aqui no caso é a nossa consciência. 1 João 3, 20 diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se a tua consciência estiver tranquila, você tem confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muitos crentes não recebem respostas de Deus porque a consciência dele não está tranquila, certo? Uma coisa é você chegar ansioso diante de Deus, nervoso, Deus não precisa disso, e outra coisa é você chegar com a alma tranquila, com fé. Deus, a tua palavra diz isso, no nome de Jesus você vai falar com Deus, daqui a pouco você sente uma paz grande no teu coração. É como se Deus dissesse assim: eu já fiz, eu já fiz, pode ficar tranquilo, já está feito. Amém? Versículo 22 diz que onde Jesus está agora, e Jesus está à destra do Pai, à direita de Deus, em trono, e subordinado a Jesus estão os anjos, os principados, os potestades, tudo está sujeito a Jesus, amado. Naquela placa diz ali, Jesus Cristo, olha para lá, por favor, é o nome que é sobre todo nome. E nesse nome, todo joelho se dobra nos céus, terra e embaixo da terra. Céu, anjo, terra, homem, e embaixo da terra, inferno, os bichos. E toda língua o confessará, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos... Jesus é soberano. Certo também?
debaixo dos pés dele está toda a autoridade e poder do inferno e da terra, está debaixo dos pés de Jesus. Tudo bem? Esse é o Deus que você serve. Lucas 24, versículos 50 e 51 diz que depois de 40 dias ressuscitado, Jesus voltou ao céu. Ele ressuscitou, ficou 40 dias conversando, aparecendo, orientando os discípulos. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. Certo também? Então Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado aqui na terra. Ele ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias aparecendo para os discípulos dele, e depois ele foi elevado ao céu, certo? Romanos 8:34 diz que ele está sentado à destra de Deus. O mesmo relato que Pedro fala, Paulo também fala, que ele está sentado à direita de... é um lugar de honra, certo? Naquele tempo, você queria dar honra para alguém, você colocava a cadeira da sua direita daquela pessoa. Esse é um lugar para você colocar, para você ter na sua casa, o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o teu pai velho, para a tua mãe velha, né? Um lugar de honra, mano. Perdeu-se muita coisa nos 30, 40 anos para cá. No meu tempo, o meu pai não precisava gritar comigo, ele só dava um rabo de olho assim, eu já saí com um rabo no meio das pernas, com os olhos desse tamanho aí, meio de levar taca depois, né? Hoje o menino está pulando no meio, está conversando, você está conversando, o menino entra no meio, né? Virou bagunça. Nós apoiamos tanto nossos pais, assim, quando a gente vier as crias, eu vou mostrar para vocês como que cria. Está acontecendo com você também? Efésios 1, versículo 21, 23, diz que Jesus está sentado à destra de Deus e todas as coisas estão debaixo de seus pés. Efésios 1, versículo 21 e 23. Assim de todo o principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só ao desejo sério, mas também do vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual o seu corpo, com o intuito daquele que é tudo enche de todas as coisas. Certo bem? Tudo está embaixo dos pés de Jesus. Se você tem Jesus, então tudo vai estar embaixo dos teus pés também. Toda ansiedade, preocupação, medo, angústia está debaixo dos pés de Jesus e, por consequência, embaixo dos teus pés. Paulo diz que está sentado com Cristo acima das mais altas regiões, amém? Atos 7, versículo 55, e Estevão, já para ser morto, ele abre os olhos para o céu e vê Jesus à destra de Deus no céu em pé. Jesus se levantou do trono para receber a alma de Estevão. Certo, amém? Por que Jesus foi para o céu? E por que não permaneceu aqui? Você se fez isso já? Já questionou isso? Jesus lá em João capítulo 16, versículo 7 ao 9, ele disse que voltaria ao Pai, mas rogaria e enviaria para nós o Espírito Santo Consolador, certo? Porque Jesus era Deus na forma de homem, era um ser limitado. E Jesus não saía lá de Israel e ia para os Estados Unidos, depois passava aqui no Brasil, né? Ele estava limitado no corpo dele, mas com o Espírito Santo agora habita no coração de todo aquele que crê em Jesus. No Japão tem pessoas cristãs que creem em Jesus, e o Espírito Santo está lá. Aqui tem pessoas que creem em Jesus, ele está aqui. Qualquer lugar que tiver um ser humano que crê em Jesus, o Espírito de Deus vai estar lá. Por isso Jesus foi ao céu e rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo para estar em mim, em você, em qualquer pessoa que cresce nele. Certo também? Tudo bem? Então, para poder fechar aqui, Jesus está sentado na destra do Pai, e Deus diz que Ele intercede por mim e por você, certo? Diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, que Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O diabo se levanta para te acusar, Jesus se levanta na presença do Pai e defende você e defende a mim também. Tudo bem? Você está entendendo isso aqui, gente? Você precisa compreender isso. Você não é um Zé Ninguém porque você se tornou crente. Você não é a Maria doida porque aceitou Jesus. Você é uma pessoa que se tornou filho e filha de Deus. Glória a Deus. O Rei do Universo está assentado no céu e Ele intercede pela tua vida. Por isso você está aqui hoje. Você pode ter morrido de moto, de carro, afogado, atropelado, sei lá mais o quê. Ele preservou você, amém? Ele cuida de nós, Ele cuida de você e cuida da minha vida também. Mas Jesus, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Essa igreja é cristocêntrica. Cristo é o centro dela. E eu sei disso. Eu sou apenas um servo de Deus aqui. Tem pastor que se considera o quase Jesus em uma igreja. Nós somos servos do Senhor para servir a Deus, certo? Então Cristo precisa ser o centro na igreja, principalmente, mas também em nossa casa, também em nosso casamento. Cristo precisa ser o centro, amém? O teu casamento tem que ser cristocêntrico.
Não é um casamento a dois, é um casamento a três. Certo, amém? Tudo bem? Você já parou para pensar que quando você está lá com a sua esposa no sofá, naquele momento gostoso, Jesus está no outro sofá lá também? Não, né? Devia pensar. Então, a nossa vida precisa ser cristocêntrica. O que acontece hoje? O mundo é antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo. Tem uns pregadores, né, que dizem que você é o fofinho de Jesus. Você é a bonequinha de Cristo. Só se for na Bíblia dele, que na minha Bíblia não tem isso não. Né? Então, assim, tem um pregador famoso que diz que Jesus nasceu porque ele sabia que você ia nascer. Para te salvar, então ele nasceu. É uma loucura, gente. Cristo precisa ser o centro da nossa vida em todas as coisas. O teu filho tem que saber que você é apaixonado por Jesus e a teu filho também. Senão os nossos filhos não servirão a Jesus. Você sendo uma pessoa dedicada, você já percebe os moleques desconectados de tudo. Tem que chamar a atenção deles de então, lembrar para ele, vai ler Bíblia, menino. Né? E se não ver, querido? E se não ver, o que será dos nossos filhos? Cristo precisa ser o centro lá na nossa casa. Então você não é o maior na sua casa, o homem e nem a mulher. Não tem um trono disputando um trono, tem um lugar onde Jesus é o Senhor daquele lugar. Amém. Certo, amém? Quando você for chegar ao seu marido, você lembra que Jesus está escutando. Quando você for virar com a sua mulher, você lembra que Jesus está ali pertinho, que está vendo, né? Certo, amém? Tudo bem, amado? Você pode cantar, por gentileza? Nós vamos cantar com Jesus, Ele é o centro. E Ele é, de fato e de verdade. Pastor, porque eu sou tão infeliz? Porque Jesus ainda não é o centro. Porque o dia que Jesus for o centro da tua vida, Ele organiza as coisas. Amém? Eu era ansioso, o dia não blá blá blá. Jesus é o centro, tornou-se o centro. Ele organiza.